A gente vai ter uma conversa agora com o Lito Souza, que é especialista em segurança aérea, que muitas vezes, né, Lito, já colaborou com a gente para esses entendimentos a respeito dos acidentes aéreos. Então, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente de novo. E já quero começar te ouvindo sobre esse aspecto, né? Porque a incidência de acidentes com carros é infinitamente maior do que os acidentes aéreos, né? O tempo inteiro, pessoas morrem nas estradas, muitas vezes por causa de problema de embriaguez e tudo mais. Porém, os acidentes aéreos chocam, né, e acabam chamando muita atenção. Sim. Bom dia, Elisa. Bom dia. Isso é uma realidade, e eu acho que ele justamente choca porque é mais raro de acontecer. Como acontecem acidentes automobilísticos praticamente todo dia, com vítimas ou sem vítimas, mas praticamente é uma constante, isso acaba se tornando naturalizado pelas pessoas. E quando ocorre um acidente aéreo, aí as pessoas acabam se chocando assim, nossa, aconteceu um acidente aéreo, é perigoso voar de avião. Porque a cobertura também midiática é muito maior sobre um acidente aeronáutico do que sobre um acidente automobilístico. E quando acontecem coincidências com diversos acidentes acontecendo em um curto espaço de tempo, então isso eleva ainda mais a percepção das pessoas de que é um meio de transporte perigoso, quando na realidade é justamente o oposto. Pois é, e nessa época do ano também, Lito, você tem muitas viagens, por ser fim de ano, tem muita gente que pega esse transporte aéreo, isso acaba aumentando até a circulação. Até já aproveito para tirar essa dúvida contigo, porque foram 3 ocorrências, né, envolvendo helicópteros. Esse é caminho de Ilhabela, em São Paulo, ainda não foi encontrado. Teve o helicóptero que caiu no Capitólio, em Minas Gerais, e um terceiro que fazia pulverização agrícola no Maranhão. Esse número de ocorrências, isso é normal? Esse que fazia pulverização agrícola no Maranhão não diz respeito ao fim do ano, né? Visto que é um tipo de trabalho agrícola que ocorre corriqueiramente. Mas os outros, eles estão conectados a essas viagens, seja de turismo, seja de viagem. Fim de ano é uma época que costuma ocorrer mais esse movimento aéreo ou não? O movimento aéreo aumenta, sim, no final de ano, mas não existe uma relação entre o aumento da frequência de voos e o número de acidentes. E a gente também não pode comparar os tipos de operação. Por exemplo, a operação agrícola ela é totalmente diferente de Uhum. uma operação de táxi aéreo. E também esse acidente na Ilhabela, a gente já sabe que esse avião, esse helicóptero, ele não era certificado para fazer voos por táxi aéreo. E não sabemos até o momento se ele estava efetuando esse serviço ou se era um passeio entre amigos. Isso ainda não está bem claro e só a investigação vai definir. De qualquer maneira, o fato do final de ano ter se aproximado, existem diversos riscos que se elevam na época de final de ano. Não só porque tem um número menor de pessoas trabalhando, como uma urgência em se fazer uma missão, em se completar uma missão, seja ela qual for. E aí isso acaba elevando um pouco o risco, e isso, a aviação, né, as pessoas da aviação, principalmente a aviação comercial regular, elas têm esse nível de alerta elevado para que, nesta época do ano, as atenções e o foco estejam mais voltados para a operação, porque existem diversos fatores que distraem nessa época. Isso é estudado por fatores humanos, que é uma matéria bastante extensa sobre a investigação de acidentes. Mas não existe relação assim entre o setor agrícola e esse setor de turismo, realmente. Lito, quando a gente fala por exemplo, esse caso de Ilhabela, as pessoas não foram encontradas ainda e a família, lógico, né? As famílias trabalham com a hipótese de estarem vivos, perdidos na mata, tudo pode acontecer, porque até que você prove o contrário, né? A esperança vai tomar conta ali do pensamento desses parentes. Quando a gente tem esses casos de acidentes aéreos e que, eventualmente, o piloto não está presente para se defender, por que é importante que nós tenhamos atenção e ressalvas com isso, Lito? Porque ele não está ali para dizer exatamente. E é muito comum que comecem a ocorrer algumas falas em relação à atitude do piloto. Por que a gente tem de ter ressalva e analisar com parcimônia esses casos? Porque, em primeiro lugar, só fazendo essa questão da busca, por que tá sendo tão difícil? Um dos fatores que complica muito essa busca é exatamente a cor desse helicóptero. Ele é pintado em uma cor que é muito parecida com a cor da vegetação.
Então, isso dificulta bastante a localização caso ele tenha feito um pouso de emergência ou caso ele tenha caído em algum lugar. Então, esse é um dos fatores que está complicando a busca. Em relação ao cuidado com os pilotos, quem está de fora e já sabe das condições meteorológicas, já viu aquele vídeo, a gente toma as pessoas omitem opiniões baseado neste pedaço de informação. Nossa, com esse tipo de visibilidade, não era para estar voando naquela área. Mas as pessoas não têm a figura completa desse trajeto do voo ainda. Uma outra coisa que complica é que, por ser um voo visual, ele não está sob vigilância do controle de tráfego aéreo. Ele é um caminho em que o piloto está percorrendo por conta própria, ele está desviando de obstáculos, mantendo a altitude, tudo por conta própria, e não é baseado em um radar de uma torre observando onde que está esse avião. Esse é um outro fator que também complica a localização. E as opiniões sobre pilotos é porque as estatísticas mostram que o fator humano está associado a 80% nas causas de acidente. Só que, ao mesmo tempo, se percebe que a quantidade de acidentes reduziu muito com o passar dos anos. Então, até essa questão do erro humano, ele está sendo mais controlado na aviação. Mas como existe essa estatística, as pessoas começam a acusar. Mas eu falo isso para as pessoas que os pilotos eles tomam as decisões baseado nas informações que eles têm naquele momento. E a decisão tem que ser respeitada pelo que ele está vendo naquele momento. Então, esse helicóptero, por exemplo, ele fez um pouso de emergência antes, porque a própria passageira de 20 anos, ela mandou fotos para o namorado de que o avião tinha pousado em um lugar na mata e eles estavam aguardando melhorar o tempo. Então, alguma coisa fez com que o piloto tomasse a decisão de decolar novamente para tentar chegar em Ilhabela. E nós não sabemos o que causou essa tomada de decisão. Então, tem que se tomar muito cuidado, ter muita cautela em relação a acusações neste momento, porque somente uma investigação completa, e é o CENIPA quem faz isso, é que vai definir quais ações foram tomadas e quais fatores que contribuíram para essas tomadas de decisão. Estaremos aqui acompanhando, então, as divulgações de informações. 4º dia de buscas do helicóptero aqui em São Paulo. Lito, muito obrigada, especialista em segurança aérea, Lito Souza. Obrigada pela gentileza da entrevista novamente.